Paz do Senhor, irmãos. Vamos à nossa segunda aula de administração eclesiástica. Já tivemos a nossa primeira aula detalhando alguns assuntos importantes, o porquê da igreja e funções. Vamos começar agora com relacionamentos interpessoais. É fácil trabalhar com pessoas? Não. De início de conversa não é fácil. Você irá trabalhar com todo tipo de pensamento, interpretação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você tem um projeto, alguma pessoa entende, outra não entende. Quando se trata de trabalhar com pessoas, cada uma terá a sua interpretação segundo a sua visão de mundo. Então, qual é a regra e como é que a gente vai, de início de conversa, a gente vai saber lidar com a situação? Jesus resumiu uma série de reflexões profundas sobre o comportamento numa frase, quando ele diz o seguinte: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Vamos começar do começo. Você está na frente de um trabalho e eu sou tua liderada. Como eu devo agir com você? Da forma que eu queria que você agisse comigo. Então eu devo ter respeito por você, para quando eu estiver na liderança, você tenha o mesmo princípio e tenha respeito por mim. Nós vemos pessoas que não têm respeito umas pelas outras. E esse é um problema muito sério, porque interfere nas relações e acaba até respingando nos cargos. Olha só, para se obter um desenvolvimento interpessoal, se faz necessário obedecer princípios de atitudes cristãs. Claro, como nós estamos falando de igreja, a gente precisa de respeitar. É necessário deixar de lado o ego e ser gentil com as pessoas. Eu preciso responder com mansidão? É fácil responder com mansidão quando alguém vem e despeja um monte de coisa em cima de você? Não é fácil. Mas as pessoas que têm equilíbrio e controle emocional, elas conseguem fazer isso sim, e que tem fruto do Espírito. Outro ponto importante. Aprender a ouvir o que os outros têm a dizer contribui de modo significativo para atrair a simpatia das pessoas. O líder estará sempre 100% certo? Não. Muitas vezes no grupo, eu ouço o que as irmãs falam e analiso. E tem coisas que elas têm razão. Tem razão? A tua visão é boa? Vamos colocar em prática. Em outros casos, não. Ah, eu queria que fizesse tal coisa. Vai beneficiar quem? Vai beneficiar a maioria ou 2, 3? Ah, não, 2, 3. Então a gente vai deixar isso de lado. Claro que algumas pessoas não gostam, isso é totalmente normal. Mas a gente precisa sempre visar o bem das pessoas no geral. Ah, um horário de um evento. Vai beneficiar quanto por cento? 90%? Vamos fazer. Vai prejudicar quanto por cento? Vai prejudicar muita gente, então não vamos fazer. Entende? São coisas pequenas, mas necessárias que a gente precisa de tomar as rédeas e colocar algumas coisas. Interessante também lembrar que não tem como enquadrar as pessoas nos nossos gostos e opiniões. Eu quero fazer uma decoração para um evento amarelo, né, para combinar. Aí chega alguém e diz: não, eu não gosto de amarelo. Aí chega o outro: não, podia ser vermelho, podia ser roxo. Eu tenho essa experiência na questão de uniforme. Vamos fazer o uniforme de tal cor? Um que é verde, um que é vermelho, um que é amarelo. Eu geralmente opto ali pelo preto, porque vai beneficiar todo mundo. Por quê? Tem uma mais magrinha, tem uma mais gordinha, tem as questões ali, e a gente precisa, de uma maneira, olhando no geral, beneficiar todo mundo. Eu não posso beneficiar apenas um grupinho, satisfazer um grupinho e prejudicar as outras pessoas que também fazem parte do grupo.
Todo mundo vai compreender isso? Não, fique tranquilo, porque sempre terá alguém que não vai compreender. Mas olhamos o bem da maioria. Outro detalhe importante, a questão dos talentos. Todo ser humano tem uma vocação para algo. Você já viu aquela menina assim que ela deseja ser professora? Desde pequena ela tem aquele chamado, aquela tendência para algo. Tem os talentos naturais, que é a capacidade de você fazer algo com naturalidade. E aí tem os dons. Então a gente, como líder, vai analisar os talentos, a capacidade, a desenvoltura de cada um para tal atividade. Tem também a questão do potencial. O que é potencial? É uma capacidade a ser desenvolvida. O que importa? Que Deus nos dotou de dons, vocação, talentos. Com qual objetivo? Nos completar. Nunca competir. No momento em que partir para a competição, perdeu todo o foco, Satanás já dominou a mente, porque Deus nos chamou e nos fez diferentes nas formas físicas. Na forma física somos diferentes. Nas emoções, todo mundo tem emoção, mas um pende mais para um lado, um pende mais para o outro lado. E a gente vai aprendendo um com o outro e a gente vai se completando. Esse é o objetivo de usar nossa capacidade intelectual, mental, espiritual para ajudar pessoas. Eu vou seguir a mesma linha do primeiro vídeo, que é trabalhar a mente. Nós trabalhamos a mente das pessoas. Então, primeiro você vai trabalhar a tua mente. Primeiro você vai trabalhar o teu coração para depois você trabalhar o coração das outras pessoas. Por que algumas pessoas querem porque querem um cargo e não estão preparadas espiritualmente e nem mentalmente para algumas funções? É preciso de um tempo para que você trabalhe as suas emoções. Por exemplo, vou deixar mais simples e você entender. Uma pessoa que é muito brava, ela vai se estourar com facilidade, ela vai brigar com facilidade. Vai trabalhar a tua emoçãozinha ali chamada ira. E aí vai controlar ela através do Espírito Santo, aí você estará apto. Então, antes da gente querer algo, querer uma função, ainda que haja essa diversidade vinda do próprio Deus, a gente precisa trabalhar o coraçãozinho da gente, tá bom? Vamos ao próximo ponto. Motivação. Motivação é aquela força interior, sabe? Aquela capacidade, sim, aquela vontade de fazer as coisas que vem lá de dentro de você. A motivação, ela precisa ser interna. Externa ajuda um pouquinho. Só que tem pessoas que você tem que estar motivando sempre. Faça tal coisa, você consegue. Ah, mas ela está com preguiça, ela está cansada, ela está desanimada porque ela não tem motivação. A pessoa que tem motivação interna, que parte do seu ser, não precisa empurrar, não precisa mandar, ela irá fazer aquilo que foi colocado nas suas mãos. E a gente vê isso, é nítido. Vou usar o exemplo das professoras do Ministério Infantil. Quando a gente coloca uma professora motivada para trabalhar com as crianças, ela se dedica, ela se prontifica, ela se doa. Quando ela não tem projetos próprios, ela vai para a oração. Ela busca, o Espírito Santo capacita. E ela vai incorporando as crianças e vai motivando, sabe? E a gente vê o reflexo disso nas crianças. Em igrejas que nós trabalhamos, as crianças choravam, reclamavam no dia em que não tinha a sua escolinha, porque gostavam da professora. Porque o professor não é apenas aquele que transfere conhecimento, é aquele que motiva o aluno, ele tenta despertar no aluno o desejo de aprender, o desejo de buscar. E na igreja, nós somos todos alunos. Alguns com um grau maior de conhecimento, outros menor, não importa. Somos todos alunos e seremos eternamente. Precisamos aprender. Precisamos crescer. A Bíblia é clara.
cresçam na graça e no conhecimento. Busquem a graça de Deus na vida de vocês, busquem comunhão, estudem e tentem se relacionar bem. A motivação pode ser entendida como um conjunto de forças internas que impulsionam o indivíduo em direção ao suprimento das necessidades. Temos também desenvolvimento de competências. Cabe a toda organização gerenciar as competências dos seus colaboradores. Por competência, entendemos a capacidade de saber fazer ou ainda ter o poder ou o conhecimento necessário para realizar um determinado trabalho. Querer não é poder. Você ouviu ao contrário. Querer é poder. Às vezes nós queremos muito alguma coisa, mas nós não estamos dispostos a passar os processos de aprendizado. Isso aqui é muito interessante. Ninguém é bom de uma hora para outra. Você vai aprender fazendo, se dedicando, trabalhando, se esforçando, se doando. E aí você vai adquirindo experiência e você mesmo vai se conhecendo. Não, em tal área eu me dou melhor do que em outra área. Poxa, trabalhando com mulheres, eu me desenvolvo melhor do que trabalhando com jovens. Trabalhando com crianças, eu me dou melhor do que trabalhando com adolescentes. É o teu chamado, é a tua vocação. Você tem competência para algo? Então você precisa se conhecer. Essa semana alguém falou comigo assim: arde no meu coração o desejo de conseguir um lugar para trabalhar com pessoas bêbadas. É um chamado dela, é uma vocação. E ela precisa se dedicar muito para então poder manter ou fazer a estrutura. Precisa de ter um local, precisa de ter pessoas preparadas, orientadores espirituais, líderes espirituais, psicólogos, médicos. É um chamado. Se ela tem capacidade mental e espiritual para lidar com essa situação, ok. Porque os chamados são variados, mas nós precisamos de ter competência. O que é ter competência? É fazer as coisas à altura daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Por que eu estou frisando isso desde a primeira aula? Porque tem pessoas que querem muito algo, mas pensando no status, na posição e não no empenho que ela deverá ter para o desempenho da função. A Bíblia é muito clara. Se dedique naquilo em que você foi chamado. Coloque o teu coração. A gente percebe, é muito notório, as pessoas que fazem para cumprir tabela e aquelas que fazem com a alma, que tem vida, que tem entrega e com o coração. Essas pessoas farão a diferença no reino de Deus. A necessidade faz aprender e aprender através de um raciocínio criativo para a resolução de problemas. As pessoas precisam ser lapidadas para desenvolver suas competências. Eu li uma frase que diz assim, que todo mundo quer ser diamante, mas nem todos querem ser lapidados. Exato. Uma coisa é você olhar a pedra pronta, brilhante, rígida, linda, com muito valor, desejável. E se você encontrar um diamante na estrada, que não foi lapidado, você nem irá reconhecê-lo. Só que Deus é diferente. Deus reconhece o nosso valor, a nossa capacidade e Ele nos chama. Essa é a parte de Deus. Qual é a nossa parte? Aceitar ser lapidado. Nem todo mundo está disposto a esse aprendizado. Nem todo mundo está disposto a ser corrigido. Porque isso é algo que mexe com o ego, mexe com o orgulho. Mas vou te falar uma coisa. Quer trabalhar na igreja? Esquece o teu ego. O trabalho no reino de Deus é amor, é sinceridade, é fidelidade e entrega. Não há outro princípio para trabalhar no reino de Deus. E o trabalho no reino de Deus ainda é voluntário. As pessoas precisam ser lapidadas para desenvolver as suas competências.
Mas ressaltamos, todos aqueles que tiveram contato com Jesus e se deixaram influenciar por seus ensinamentos, atingiram bons níveis de competência e impactaram o meio do convívio social. Olha só, Jesus, quando chamou os discípulos, tudo muito lindinho, muito bonitinho, ensinando, doutrinando, curando, libertando, salvando. Aí chega uma hora que Jesus diz assim, eu vou dar uma experiência para eles. E manda eles para o meio do mar. E lá se levanta vento e dificuldades. Posteriormente, Jesus vem andando sobre as águas. E o que nós aprendemos aqui? Não foi Jesus que chamou? Foi. Não foi Jesus que capacitou, estava doutrinando? Esses homens seriam a base do cristianismo? Mas Jesus precisava trabalhar potencial, vocação, chamado, competência, mas sem lapidação do ego. Sem uma entrega total ao Senhor Jesus, sem obediência, sem reverência, sem respeito, não tem como exercer o ministério. Vamos agora aos recursos humanos. Recursos humanos, na verdade, é o conjunto de pessoas que, com suas particularidades e singularidades, dão vida e formam a organização. Eu acho muito legal porque nós temos o governo, me referindo ao sistema assembleiano, nosso governo é masculino, respeitamos isso, mas a alma da igreja são as mulheres. As mulheres trabalham, claro que todos os homens trabalham, isso desde limpeza, de organização, mas as mulheres, elas trazem uma vida para a igreja. Por isso que o movimento ou as mulheres na igreja, elas têm uma função muito importante. Elas organizam, elas decoram, elas fazem eventos. Sabe aquelas particularidades de detalhes, de coisinhas, de capricho? Isso está na alma feminina. Isso não está na alma masculina. Ainda que os homens sejam trabalhadores, organizados, graças a Deus pelos nossos obreiros são trabalhadores, mas é a mulher que tem aquela perspicácia dos detalhes. É mais ou menos tipo um casamento. E você vê que Deus une as pessoas com qual objetivo? De uma completar a outra e de ir cuidando dos detalhes, ir trabalhando, um se dedica numa área, outro se dedica, daí que está a multiforme sabedoria de Deus e os dons que nós vamos ver também na sequência. O que importa, cada pessoa, com seu jeito e sua habilidade, ela pode ser útil sim no reino de Deus. Nesse sentido, é cada vez mais claro que o sucesso de planos e estratégias depende de pessoas comprometidas com a missão. Aqui tem um detalhe. Você pode ter a capacidade que você tiver, a inteligência que você tiver. Se você não for comprometida com a missão, você não vai desenvolver o teu trabalho. Comprometimento. Aqui tem algo muito importante. Não é eu fazer só porque eu estou na liderança. Quando eu estou na liderança, eu não estou nem aí com quem está à frente do trabalho. Se vire, faça. Isso não é comprometimento com a missão. Eu me comprometo quando, sendo líder ou liderado, eu quero que a coisa ande, que funcione, que o nome do Senhor seja glorificado, que os projetos sejam levados adiante, sejam executados e com a minha colaboração. Tem pessoas que colaboram orando, participando, contribuindo, fazendo, não importa qual é o grau da tua colaboração. Tem que existir, porque nós somos um corpo, nós somos um grupo. E a gente tem que tirar essa mentalidade de que se você está na frente, você se vira. Não, eu vou trabalhar junto com você. Todos os trabalhos que fizemos, os eventos, aconteceram de forma maravilhosa por causa do comprometimento das pessoas. Os objetivos das organizações, assim como o desenvolvimento de uma série de competências, as pessoas precisam estar à altura de assumir
desafios. Aqui tem outro detalhe. Às vezes a pessoa tem um potencial e ela precisa desenvolver esse potencial. Por exemplo, você chega em uma pessoa e diz: você está disposto a assumir tal departamento? Vou falar por experiência própria. Algumas pessoas dizem: não, é muito compromisso. Claro que é compromisso. Trabalhar na igreja é um compromisso árduo. Por que é árduo? Porque não é apenas você ensinar, você desenvolver, você vai ter a oposição de Satanás. Satanás vai tentar te ferir. Vai tentar te ferir emocionalmente. Às vezes você está bem, chega alguém e te joga um balde d'água. Você tem que aprender a lidar com as pressões e precisa manter foco. E ainda manter a alma serena no meio de tudo isso. Só que o dono da obra, que é o Senhor Jesus, sempre estará com você. Nos momentos de pressão, de dificuldade, Ele estará com você te orientando, te guiando, te capacitando. Então, se nós temos Jesus do nosso lado, é possível sim manter adiante. Olhe para os pastores, que muitas pessoas criticam e murmuram do seu ministério. Você já parou para pensar no que eles suportaram e enfrentaram para chegar até aqui? Claro que eu estou falando dos pastores que honram a Deus. Eles enfrentaram batalhas que você não pode nem sonhar. Mas eles decidiram honrar o nome do Senhor, suportar a pressão e estão à altura de assumir desafios. Outro detalhe. Deus distribuiu diversos dons à sua igreja. Ora, os dons são diversos. 1 Coríntios 12, 4. A Bíblia ainda afirma que Deus concedeu dons ministeriais à sua igreja. Dons espirituais são diferentes de dons ministeriais. Tá? Eu não vou detalhar tudo para vocês. Se você quiser, eu já tenho um estudo sobre isso no YouTube. Pesquise dons ministeriais e espirituais, Noemi Bichor Martins, e você vai encontrar. Aí a Bíblia diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Por que Deus chamou essas pessoas para o serviço ministerial? Com qual objetivo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é um corpo. E quando Deus chama pessoas com capacidade diferente, talentos e vocação, vou repetir, o objetivo não é competir. Não podemos entrar nesse caminho satânico. O objetivo é nos completar. Aí vem aquele pastor, vou usar o exemplo agora dos nossos líderes. Vem aquele pastor que trabalha e prega Bíblia. Tem um pastor que ele se dedica mais na construção da igreja. Tem um que se preocupa mais em só aquelas mensagens, acariciando o ego das pessoas. Daí vem um que se dedica mais à música. Aí vem um que é ferrenho na oração. E você fica pensando, por que eles são diferentes? A igreja é o edifício de Cristo, é a construção de Cristo. E cada pessoa chamada com seu talento, ele trabalha em uma parte. Eu vou usar um exemplo. Imagine você uma construção que começou há mais de 2000 anos, não está concluída ainda. Vem um que trabalha com as aberturas, estou falando de forma metafórica. Vem um que trabalha com alvenaria, vem um que trabalha com madeira. Sabe qual que é a pior parte do trabalho? É reforma. É você pegar um trabalho que já vem há anos e que precisa de trabalhar algumas áreas, corrigir algumas áreas. Em uma vez em que eu estava orando a respeito de uma adversidade, eu pedi para o Espírito Santo, o que está acontecendo? Por que disso? E o Espírito Santo falou isso comigo. Reformar é diferente de iniciar uma construção. Mas só compreende esses detalhes as pessoas que têm discernimento e que são dispostas a trabalhar para que essa construção continue sendo edificada. Bem, e se eu, com todos os meus talentos, me negar a trabalhar, a construção vai parar? Não. Deus vai levantar outra pessoa para me substituir. Outro detalhe.
Ninguém é insubstituível no reino de Deus. Nós somos chamados para um tempo. Durante esse tempo em que você foi chamado, se dedique, se entregue. Faça de verdade, faça com amor, com carinho. Porque daqui a pouco terá outra pessoa no teu lugar. A vida é assim, esse é o ciclo natural da vida. Outro detalhe, pessoas que se ressentem quando saem de um cargo. Não haja dessa maneira, você continua tendo importância, independente de ter um cargo ou não. Os cargos não definem o nosso valor, apenas nos chamam a ter uma maior entrega e responsabilidade. Lembrando, a igreja não é do pastor, do líder do departamento, do obreiro. A igreja é de Cristo. Portanto, o nosso trabalho tem que ser de verdade. Agora vamos aos tipos de colaboradores. E também há diversidade nos serviços. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Olha só. Ah, mas eu queria fazer o que o fulano faz. Tem pessoas que querem cantar. Vou usar um exemplo. Misericórdia, irmãos. Ouvir uma pessoa que não sabe cantar não é fácil. Mas a pessoa quer porque quer. Uma coisa é você estar em desenvolvimento, aprendendo, isso sim. Mas tem pessoas que cantam há 20, 30 anos, totalmente fora. Dentro daquela questão assim, ah, mas é para Jesus. Exatamente, se é para Jesus, eu preciso fazer o meu melhor. E eu preciso também me descobrir. Eu preciso descobrir a minha vocação, o meu chamado. Por exemplo, se eu quiser ser pastor, eu não posso. Não fui chamada para isso. Então eu vou ficar dentro da minha vocação. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Você tem que saber até que ponto você pode ir. Tem limite para as nossas ações. Nosso trabalho tem que ser bem feito, com muita dedicação, mas dentro de um limite. Algumas pessoas não sabem o limite das coisas. E elas já querem fazer um monte de coisa que não foram chamadas para fazer. Isso aqui é outro detalhe. Você tem que entender, é o mesmo Deus que chamou eu e você. Mas cada um de nós precisa desempenhar a sua função específica. Eu não posso querer ser você e você não pode querer ser eu. Coisas simples, mas relevantes. Porque às vezes Satanás entra nessas áreas também, confunde as pessoas, traz confusão, aí você vai analisar a raiz da situação. É problema de ego, é problema de competição, é problema de que um se meteu no trabalho do outro. Tudo coisas que a gente pode equilibrar, controlar através do Espírito Santo. Cada ser humano tem potencial? Sim. Você precisa se dedicar à organização. Para isso, você precisa de ter vida em Cristo, que chamamos de organismo, e você precisa, falando agora do trabalho, se dedicar à tua organização. Vamos analisar agora a diferença entre a vocação. Nós temos os ministros. Quem são os ministros? Todo aquele que é chamado para servir integralmente ao Senhor, sujeitando-se à vontade dele. Sendo os ministros aquelas pessoas que se dedicam integralmente à causa e à obra do Senhor, o bíblico é que os irmãos que compõem determinada comunidade os auxiliem em suas necessidades financeiras. Para não ficar lendo, vamos analisar aqui os obreiros, que foram chamados em tempo integral. Sabe aquela pessoa? Um era advogado, um era mecânico, um era médico, um era enfermeiro. Cada um tinha uma função antes de ser chamado para ser obreiro. Até porque Deus não chama desocupado. Todas as pessoas que Deus chamou, elas estavam na sua função. Deus chamou agora essa pessoa para ela se dedicar integralmente ao reino de Deus. São os obreiros que são pagos pela igreja, pela instituição. Abre parênteses aqui. Tem pessoas que não concordam com isso. Ah, não concordo de pagar. Então, se você for chamado para a obra, você vai sem receber salário. Mas os obreiros, não. Eles precisam de receber, eles têm esposa, eles têm filhos, eles têm vida e eles precisam de ser respaldados, sim. Base bíblica para isso? Sim. Pegue a história da igreja primitiva. Por que os discípulos, os apóstolos estavam recebendo ofertas? Eles revertiam em
ajuda os cristãos, eles revertiam em viagens missionárias. Você tem que pegar a história no todo, não pegue uma parte da história, como tem pessoas que fazem hoje em dia, faz uma frase de efeito, lança nas mídias, totalmente sem contexto, totalmente sem nexo. Então, o ministro é aquele que deixou a sua vida pessoal, o seu trabalho, e agora ele vai trabalhar integralmente na igreja. Aí nós temos outro grupo, o grupo dos voluntários. Os voluntários são aquelas pessoas que não estão 100% na igreja. Eles têm o seu trabalho, a sua vida, mas eles se envolvem em alguma atividade da igreja. Entenda, trabalhar integral é diferente de dedicar uma parte da sua vida e do seu tempo para algum departamento na igreja. E depois nós temos também os funcionários, que são aquelas pessoas que trabalham para a igreja. Por exemplo, a igreja vai ser reformada. Os obreiros estarão ali trabalhando sim, mas precisa de alguém que entenda do assunto. Para que não saia aqueles trabalhos mal feitos e que venha trazer despesa depois. Essa pessoa não se paga com oração, se paga com dinheiro. Aqui está também outro detalhe que nós todos contribuímos e a igreja tem uma administração nessa parte também. Vamos agora ao próximo ponto. A questão do tesoureiro. O tesoureiro, ele precisa de ter uma certa habilidade nessa área. Cada igreja tem um sistema, né? Quando eu me refiro ao tesoureiro, eu me refiro também ao administrador. Tem aquele que arrecada e passa para o administrador da igreja. O administrador da igreja, ele precisa de ser uma pessoa temente a Deus e que tenha noção. Por isso que tem cursos, por isso que nos nossos dias tem recurso. Você não está trabalhando com o teu dinheiro. O teu dinheiro você pode gastar no que você quiser. O dinheiro da instituição, não. Ele tem que ser empregado para a instituição. Daqui vem a aquisição dos terrenos, construções de templos. Daqui vem as reformas, os trabalhos. Esse dinheiro precisa ser administrado. Ah, mas em tal lugar aconteceu assim assim. Judas também andava com Jesus, só que 11 foram fiéis e um foi infiel. Então não baseie pelo infiel. Se baseie naqueles que levam a obra de Deus com amor, carinho e responsabilidade. Essas pessoas representam o corpo de Cristo. Até porque nós sabemos muito bem o fim de Judas. E todas as pessoas que brincam com a obra do Senhor e com essa parte aqui, elas terão um destino parecido se não se arrependerem. Então nós temos a parte financeira e nós temos a parte espiritual. O que carrega a igreja? A parte espiritual. O pastor, o líder, precisa ser alguém de oração, de jejum. Alguém que primeiro treinou a sua alma para servir a Deus, para poder então ensinar a igreja. Essa parte é o carro-chefe da igreja, comunhão com Deus. E daí vem também a parte administrativa. Por quê? Porque às vezes a pessoa também é um bom pregador, é uma pessoa que se destaca, mas não administra bem a igreja. A igreja não pode ter o seu nome sujo, ela tem que manter o seu nome limpo, e isso depende do seu administrador. Vamos agora ao próximo ponto. Nível de conhecimento exigido. É indispensável que tenha formação acadêmica e profissional em administração financeira e contábil. Eu não consegui fazer uma faculdade de administração. Tem cursos, tem preparação, a nossa igreja investe em cursos. Quantas vezes nós participamos de cursos ensinando sobre essa parte, a parte administrativa, como manter sempre as coisas em dia e em ordem. Se prepare. De alguma maneira, se você foi chamado especificamente para isso aqui, se prepare. Outro ponto.
Nós temos também os cargos deliberativos, que são pastores, evangelistas, presbíteros, líderes, coordenadores, superintendentes, etc. Cargos técnicos: contador, tesoureiro, advogado, programador de computador, músico, etc. Cargos operativos laborais: zelador, faxineiro, auxiliar de serviços gerais, pedreiro, guarda, etc. O que nós aprendemos aqui? Cargo operativo administrativo: secretário, auxiliar de escritório, digitador, copista, etc. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo tem valor. Quando nós entramos em uma igreja para adorar ao Senhor, nos assentamos, a igreja limpa, organizada, a Santa Ceia servida, o pastor pregando. Aí você precisa de tomar água? Tem. Você precisa de ir no banheiro? Está limpo, está organizado. Alguém limpou. Alguém fez. Você percebe que não é só o estar no altar? Porque tem pessoas que só visam o altar. Tudo é trabalho, diaconia. O trabalho específico, desde as pequenas coisas até as maiores. Tudo perante Deus tem relevância e tem valor. Se você varre a igreja ou se você ministra a Santa Ceia, você tem valor. Coloca isso na tua mente para que Satanás não venha nos confundir, para que Satanás não venha trabalhar na mente de algumas pessoas e elas achar que elas não têm valor, elas achar que elas estão em alguma situação inferior. Jamais. Trabalhe com amor, com dedicação, com zelo e com cuidado. Para nós encerrar agora também, vamos analisar o último ponto: tamanho da igreja. Existem igrejas maiores, existem igrejas menores. Em igrejas maiores o fluxo é maior, a entrega é maior, a correria é maior, mas não tem problema. Também tem na questão da sua função, desde que você seja verdadeiro naquilo em que você foi chamado. Treinamento. Para nós encerrar, toda organização que se preze considera seriamente a questão do treinamento dos seus colaboradores. Por que nós temos discipulado? Por que nós temos reuniões para líderes de jovens, para líderes de adolescentes, de crianças? Sempre haverá pessoas nos ensinando em como agir, nos mostrando estratégias, nos dando uma outra visão. É muito importante compartilhar o conhecimento, porque às vezes você tem uma visão e a pessoa tem outra. E compartilhando o conhecimento, a gente pode então estar aprendendo com o outro. Para que nós possamos encerrar, então, pessoas treinadas trabalham em um nível mais elevado de excelência e são mais comprometidas com a missão da instituição que pertence. Olha o que diz Marcos 8,31. Então, começou a ensinar os seus discípulos. Jesus treinou os discípulos, Jesus ensinou, tanto espiritualmente quanto intelectualmente. Lembra que Jesus chamou os discípulos, cada um tinha uma personalidade e uma função. Enquanto você encontra Lucas, que era médico, você encontra Pedro, que era pescador. Um era mais agressivo, o outro era mais calmo, entende? E Jesus exteriorizou as virtudes deles. Então, isso faz parte da administração da igreja. Permita ser ensinado. Permita-se ser corrigido, ser trabalhado, porque isso não é para matar você. Isso é para extrair coisas boas e virtudes. Quantas lutas eu passei e hoje eu compreendo que em todas elas o Senhor estava me ensinando algo. O Senhor estava me lapidando para depois me usar. Então, aceite o treinamento, aceite o ensinamento. Você precisa estudar Bíblia, precisa vir nos cultos, precisa participar dos eventos, dos ensinamentos. A tua mente vai se abrindo, sabe? Isso é fantástico. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus disse, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Eu assumi
um departamento e agora o que eu faço? Estou apavorado. Ore, faça como eu. Eu sempre oro e falo para o Espírito Santo, me ensina, abre o meu entendimento. Como que eu vou atingir o coração das pessoas se não for pelo Espírito? Ninguém é tão bom, irmãos. Ninguém é tão bom. Tem que ser pelo Espírito Santo. Jesus deixou claro, peça para o Espírito Santo, ele vai capacitar vocês, ele vai ensinar vocês, ele vai orientar vocês. Vocês farão um trabalho com muita dedicação e carinho. E essa construção, chamada igreja, esse edifício vai sendo edificado e que coisa linda, eu e você sendo colaborador desse projeto. Eu só encerro com uma comparação. Você não é o arquiteto do projeto, o arquiteto é Jesus. Você é trabalhador do projeto. Cumpra a tua parte com zelo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.